Aí, boa tarde, gente. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou delegada de polícia aqui de São Paulo. Entendo exatamente tudo que vocês estão passando. Estava olhando agora aqui, passou um filme na minha cabeça. Fui aluna do Damásio. Foi graças ao Damásio que hoje eu realizei o meu sonho profissional de ser delegada. E o caminho é esse mesmo, é estar aí, é estudar, não desistir, não desanimar com adiamento de prova, com o número de inscrito. Isso tudo fica muito pequeno quando o sonho é realizado, quando a nomeação vem. Minha nomeação demorou quase 3 anos para acontecer, eu persisti, esperei e hoje estou aí. A academia de polícia é um sonho, quando vocês estiverem lá, vocês vão ver, vão fazer excelentes amigos, vão aprender muito. Vão ter aula com excelentes professores e vamos lá sem perder tempo. Eu vou falar um pouco de lei orgânica da Polícia Civil. O professor Fernando, meu colega, também já esteve aqui, já deu a parte procedimental da lei. Eu vou dar a parte material da lei, porque é uma lei que cai muito em concurso público. Muito mesmo. E no caso do delegado de polícia, ela faz parte do ramo do direito administrativo disciplinar. E no caso do concurso de delegado, dentro do direito administrativo, que costuma ser uma matéria muito difícil. No meu concurso, que foi o último, foi um dos módulos mais difíceis que a gente enfrentou. Então, tentar acertar pelo menos as questões que envolvem lei orgânica vão levar vocês lá para frente, lá na aprovação. A primeira coisa que a gente vai falar, meu nome é Fabiana, como eu já disse, está aqui minhas redes sociais, meus e-mails, fico à disposição para qualquer dúvida que tenha, da carreira, do concurso, do teste físico que vocês não vão ter, mas eu tive, enfim. A primeira coisa que a gente vai falar é a lei orgânica, como vocês já sabem, a lei 207 de 49, com as alterações trazidas com a lei 922 de 2002. Ela traz as normas gerais de conduta do policial civil, do delegado e das demais carreiras. E ela inicia já falando do provimento inicial. Qual é a forma de ingresso do policial na carreira? Ela se dá em 4 etapas. A aprovação no concurso público, homologado pelo secretário de Segurança Pública. A nomeação, que se dá por decreto do governador, é o governador que nomeia. A posse, que se dá no prazo de 15 dias a contar da nomeação. Esse prazo ele pode ser prorrogado por mais 15 dias e ele pode ser suspenso por até 120 dias em caso de doença. Isso a lei orgânica prevê. E quem dá posse para o delegado-geral de polícia? É de forma escalonada a posse. É o secretário de Segurança Pública. Quem que dá posse para o delegado de polícia? É o delegado-geral de polícia. E para as demais carreiras, quem dá posse é o diretor de um departamento da polícia chamado DAP. É o Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil. E após a nomeação, após a posse, vem o efetivo exercício, que também se dá no prazo de 15 dias a contar da nomeação, ou, no caso de remoção de delegado, o efetivo exercício se dá em 15 dias, se isso implicar em designação para outro município, ou 5 dias se a remoção for para dentro do mesmo município. Esses prazinhos, a VUNESP costuma gostar e cobrar, 15, 20, 5, então é bom ter um pouquinho de atenção com isso. E o delegado-geral de polícia, veja bem a autoridade, o delegado-geral de polícia, ele pode determinar que o efetivo exercício ocorra de forma imediata, se assim recomendar o interesse do serviço policial. Ele manda imediatamente o policial entrar em exercício. E o policial, quando ele ingressa na carreira, que é o meu caso, a gente ingressa em regime de estágio probatório. O que é o estágio probatório? É o famoso nome AGIS, né? Qualquer coisa que você fizer, seu nome está AGIS. Ele perdura pelo prazo de 3 anos, ou mais especificamente por 1.095 dias, sendo que a cada 6 meses, o superior hierárquico do policial, do delegado, do investigador, ele vai fazer elaborar um relatório de desempenho de eficiência. A cada 6 meses isso está previsto na Constituição Federal. Ao término do prazo do estágio probatório, que é os 3 anos que eu falei, o policial civil, ou ele vai ser considerado apto ao exercício da função, hipótese em que ele vai ser confirmado na carreira e vai adquirir estabilidade, ou ele vai ser considerado inapto, e aí ele vai ser desligado, vai ser exonerado, não confirmado na carreira. Nesse aspecto,
é importante mencionar também que a exoneração pela Lei Orgânica da Polícia Civil, ela não se confunde com demissão. A exoneração, ela não é uma penalidade prevista na Lei Orgânica. A exoneração, ela se dá em duas hipóteses na nossa carreira. Nessa hipótese que eu acabei de falar, que é a inaptidão do policial em estágio probatório para o exercício da função, ou a pedido, quando o policial não deseja mais integrar o cargo, os quadros da Polícia Civil e pede exoneração, é a famosa baixa, o pedido de baixa. Então, não se confunde com demissão. E agora, vamos continuar. Um instituto muito cobrado, isso já caiu em prova da Polícia Civil, que é a reversão ex officio. O que é a reversão ex officio? É o retorno do policial aposentado à atividade quando forem julgadas insubsistentes as razões que determinaram a sua aposentadoria por invalidez. Então, o aposentado por invalidez, ele vai passar por uma inspeção médica e se nessa inspeção comprovar que a capacidade dele para o exercício do cargo, ele tem que ser revertido ao seu cargo anterior, ele retorna ao cargo anteriormente ocupado e se ele não fizer, vai ser cassada a aposentadoria dele por invalidez. Ele vai ser considerado cassado a aposentadoria. Um outro ponto importantíssimo, que é a remoção do delegado de polícia. Não só vou abordar do delegado e vou abordar também das outras carreiras. A remoção do delegado, que é o que nos interessa agora, para outro município, ela pode se dar em 4 hipóteses. Isso também é cobrado, gente. A pedido, por permuta, com seu assentimento, com seu consentimento após a consulta, e essa última hipótese, no interesse do serviço policial. Veja que nessa hipótese, no interesse do serviço policial, ele requer a aprovação de 2/3 do Conselho da Polícia Civil. E veja mais, após a edição da Lei 12.830, que é a lei que deu poderes ao delegado de polícia, que regulamentou a nossa carreira, não só quando a remoção implicar em designação para outro município. Hoje, já nós temos entendimentos dos nossos tribunais que até que se a designação não implicar para a designação em outro município, a remoção do delegado também requer a aprovação de 2/3 do Conselho. Para as outras carreiras, a remoção dos outros cargos, do investigador, do escrivão, eu também já fui escrivã, então isso me interessou bastante, pode se dar a pedido, por permuta e no interesse do serviço policial. Nesse caso, não requer a aprovação do Conselho da Polícia Civil. Ele pode ser designado para outro município a qualquer tempo. E a lei orgânica, ela tem uma proibição, ela carrega uma proibição, que é a remoção no período eleitoral, que compreende 6 meses antes das eleições e 3 meses após as eleições. O policial não pode ser removido para outro município. Tanto o delegado de polícia, como os integrantes de outros cargos. Sejam eleições federais, estaduais ou municipais. É uma proibição e como está se aproximando a nossa época eleitoral, pode ser um palpite, pode ser que eles cobrem isso. RETP, vamos falar agora um pouco dos vencimentos do policial. Nós, policiais civis, nós recebemos nosso salário base, acrescido de uma gratificação chamada gratificação pelo regime especial do trabalho policial. Ela equivale a 100% dos nossos vencimentos. E por que a gente faz jus a essa gratificação? Por algumas peculiaridades que carregam que permeiam o exercício da nossa função. Primeira, a prestação de serviços de no mínimo 40 horas semanais em regime de precariedade de segurança. Não preciso nem dizer, né? As nossas delegacias, o nosso trabalho, nós trabalhamos infelizmente com o combate ao crime, então é precária a nossa segurança. Os horários irregulares que a gente presta nosso serviço, sujeito a plantões noturnos e chamamentos a qualquer hora. A gente não tem vida, praticamente. E a proibição do exercício de outras atividades remuneradas, com exceção da difusão do ensino e a difusão cultural, que é o caso aqui, por exemplo, nesse momento.
Então, por essas 3 peculiaridades que revestem ao nosso trabalho, nós temos direito a essa gratificação, esse RTP. E agora eu vou falar bem rapidamente dos deveres, mas para dar uma dica para vocês. Os deveres e as transgressões, eles estão no artigo 62 e 63 da Lei Orgânica da Polícia. Eu sei que com um monte de matéria que vocês têm para estudar, não é muito difícil memorizar. Então, uma dica, que eu usei isso na minha prova. Deveres, sempre normas gerais de conduta. Conduta positiva, genérica, é o que se deve fazer, é o que o policial deve fazer. São 17 deveres. Ser assíduo e pontual, ser leal às instituições, estar em ordem com as normas regulamentares, sempre uma conduta positiva os deveres. Já as transgressões, que estão no artigo 63, que são 55 ao total, são normalmente são condutas proibitivas. É o que não se deve fazer, é o que o policial civil não pode fazer. São condutas omissivas, negativas, e a maioria das vezes ela equivale ao descumprimento de um dever. Então, sempre tentem memorizar dessa forma. Por exemplo, não faltar, uma transgressão, não permutar horário de escala de plantão sem autorização do superior hierárquico, não chegar atrasado ou abandonar a escala de plantão, sempre uma conduta negativa. E agora vamos passar para as responsabilidades. A lei orgânica, ela prevê a independência e a incomunicabilidade, ainda que relativa, das instâncias administrativa, civil e penal. Isso é um artigo expresso da lei orgânica. Porém, eu digo que é relativa porque logo abaixo ela prevê um instituto chamado reintegração, que isso já caiu, inclusive, em segunda fase de concurso público. O que é a reintegração? Um policial anteriormente demitido, se ele for absolvido pelo Poder Judiciário, anotem, por inexistência do fato ou negativa de autoria, exclusivamente esses 2 tipos de absolvição, ele tem direito a ser reintegrado no cargo que ele ocupava anteriormente, com direito a receber todos os seus salários e as suas vantagens pecuniárias devidas no período em que ficou afastado. Esse é o instituto chamado reintegração. Veja, como eu pontuei no início, tem que ser absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria. Absolvição por ausência de prova ou insuficiência de prova não conduz à reintegração. A VUNESP adora por essas pegadinhas. E ele tem que comprovar o trânsito em julgado da sentença absolutória para poder fazer jus à reintegração. E para evitar a reintegração, a lei orgânica ela prevê um instituto também, que eu acho que o professor Fernando abordou, mas eu vou abordar porque eu acho muito importante, chamado sobrestamento. O que é o sobrestamento? O processo administrativo disciplinar, veja bem, e só o processo administrativo disciplinar, a sindicância não cabe. Ele pode ser sobrestado, isso é, suspenso, para aguardar a decisão, o trânsito em julgado do processo criminal correlato. Para que isso? Para evitar decisões conflitantes na seara administrativa e na seara judicial e conduzir à reintegração. Ele pode ser, o processo administrativo não há um prazo para sobrestamento mínimo ou máximo, ele vai ficar suspenso até a decisão final do processo crime correlato. E quem pode sobrestar? Isso é importantíssimo também. Quem pode sobrestar, gente, é a autoridade competente para aplicar a penalidade. No caso de delegado de polícia, somente o governador, a gente vai falar mais a seguir, só o governador tem competência para demitir o delegado de polícia. Então, só o governador tem competência para sobrestar o processo administrativo dele. Para as outras carreiras, tanto o governador quanto o secretário de Segurança Pública. Mas para delegado, só o governador pode sobrestar, que é a autoridade competente para aplicar a pena. Certo? Agora a gente vai passar para uma outra coisa importante. A responsabilidade civil do policial. A responsabilidade civil do policial, ele decorre de qualquer conduta dolosa ou culposa que importe, então veja bem, dolosa ou culposa, que importe em prejuízo ao Estado ou a terceiros. Bater uma viatura, por exemplo.
E a indenização correspondente, ela vai ser descontada do salário do policial. Não é feito pagamento via DARF, etc. É descontada do salário, na proporção, no máximo, de 10% do salário mensal. Não pode ser superior a 10% do salário mensal do policial. Ela é descontada mensalmente. Tá? Vamos falar agora um pouco de penalidades. As penalidades administrativas, o professor Fernando também abordou de forma superficial, então eu vou aprofundar. São a advertência, a repreensão, a suspensão, a multa, a demissão a bem do serviço público, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade e a remoção compulsória. Sendo que a multa, ela é substitutiva da suspensão, e essa cassação e essa remoção compulsória é uma pena acessória. Eu vou falar agora de forma mais esmiuçada. A advertência, o que é? É uma admoestação verbal ao policial primário, policial civil primário, que descumpre um dever. Ela não é publicada no Diário Oficial e ela não implica em perda de vencimento ou remuneração. Mas ela conta ponto negativo naquela avaliação de desempenho que eu falei antes, do policial civil em estágio probatório. A seguir, a repreensão. A repreensão é uma admoestação por escrito. Ela consta, diferente da advertência, ela consta dos assentamentos funcionais do policial, e ela decorre do quê? Da reincidência na prática no descumprimento de dever, reincidência no descumprimento de dever, ou na prática de transgressão administrativa do artigo 63, sendo policial civil primário. Reincidência na prática de dever ou transgressão administrativa do policial civil primário. Ela pode ser convertida em advertência por escrito. Nessa hipótese, o policial não vai ter nenhuma perda salarial, não vai ter nenhum vencimento, nenhuma vantagem pecuniária suspensa. A suspensão, que ela é limitada pela LOP a 90 dias, obviamente, o policial ele é afastado do desempenho das suas funções, com a consequente perda do seu salário. Ele é cabível, primeira, na reincidência na prática de transgressão disciplinar, ou, veja bem isso também, na prática na descumprimento de dever ou na prática de transgressão com dolo e má-fé, quando se apura dolo e má-fé do policial. E nesse caso, ainda que ele for primário, se a autoridade corregedora perceber que há dolo ou má-fé, ele pode, de plano, aplicar, ainda que seja a primeira vez, ele pode aplicar a pena de suspensão. E a suspensão, ela pode ser convertida em multa, na proporção de 1 dia de suspensão para 1 dia de multa. O policial vai ser mantido no trabalho e vai ser descontado 50% do seu vencimento, na proporção de 50% do seu vencimento. A demissão, que é a perda do cargo, e na demissão, o policial civil ele fica inabilitado para o exercício de qualquer função ou cargo público por 5 anos. Demissão simples, essa primeira demissão. E ela decorre de procedimento irregular de natureza grave, abandono de cargo, que é o não comparecimento por prazo superior a 30 dias de forma injustificada, insubordinação grave, ineficiência intencional e reiterada do serviço público, e não ausência por mais de 45 dias ao serviço de forma interpolada ou não. Isso dá ensejo à demissão. E a demissão a bem do serviço público, que é a pena mais gravosa da lei orgânica. O policial ele fica inabilitado para o exercício de qualquer outra função pública ou cargo pelo prazo de 10 anos. Está prevista no artigo 75 da lei orgânica, e ela implica no quê? Em crime funcional. Vocês vão ver que os incisos do artigo 75, na grande maioria das vezes, é crime funcional que tá acarreado lá. E a cassação da aposentadoria ou disponibilidade, ela é aplicada no caso do policial inativo que praticar a infração disciplinar punida com demissão a bem do serviço público, quando na ativa, ou quando ele aceitar ilegalmente
quando aposentado, algum cargo ou função pública, ou uma hipótese que nunca se verifica na prática, que é quando ele aceita a representação de Estado estrangeiro sem autorização do presidente. Isso nunca aconteceu. E aí, com relação às penalidades, isso aqui tem um slide, mas acho que o professor Fernando abordou muito bem. Quem pode aplicar pena para delegado de polícia é só o governador e o secretário de Segurança Pública e o delegado-geral de polícia. Somente esses três têm competência para aplicar pena para delegado. Isso é importante. Sendo que demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria, só o governador pode. Para as demais carreiras, os delegados corregedores das corregedorias auxiliares, eles podem aplicar até repreensão. O delegado diretor da corregedoria, até suspensão limitada a 60 dias. O delegado-geral, suspensão até 90 dias. E o governador e o secretário de Segurança Pública, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria. E só voltando à remoção compulsória, que é uma pena alternativa, acessória, ela pode ser aplicada juntamente com as penas de repreensão, multa e suspensão. Ela é de competência exclusiva do delegado-geral de polícia, quando, em razão da falta, for conveniente ao serviço público a remoção do policial para outro município. E só o delegado-geral de polícia tem competência para aplicar isso. E quando se trata de delegado de polícia, requer a aprovação de 2/3 do Conselho, da mesma forma que naquelas hipóteses de remoção. A prescrição das faltas disciplinares, isso é importante também. Faltas disciplinares punidas com advertência, repreensão, suspensão e multa, elas prescrevem em 2 anos. Já as faltas disciplinares apenadas com demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, elas prescrevem 5 anos. Salvo, nesse último caso, se elas constituírem crime, que aí ela não vai ser regulada pelo prazo da lei orgânica, mas sim pelo prazo do artigo 109 do Código Penal, a menos que seja inferior a 5 anos. E a prescrição começa a correr do cometimento da falta ou da cessação da permanência, se for uma falta disciplinar permanente, e a prescrição é interrompida com a portaria que instaura o processo administrativo e a sindicância. Portaria que instaura a apuração preliminar não suspende prescrição administrativa, tá? Os procedimentos que já foram abordados pelo professor Fernando, a apuração preliminar, caráter investigativo, apura autoria e materialidade, não aplica a pena, ela tem caráter investigativo. No final, a autoridade corregedora ela vai opinar pelo arquivamento ou pela instauração de processo administrativo ou sindicância. A sindicância administrativa, competência para instaurar governador, secretário de Segurança Pública, delegado-geral de polícia e o diretor da corregedoria. Só essas 4 autoridades têm competência para instaurar a sindicância contra delegado. Das demais carreiras, essas 4 autoridades e mais os delegados das corregedorias auxiliares. A sindicância ela pode ser arrolada até 3 testemunhas e ela tem que ser finalizada no prazo de 60 dias. A sindicância, basta uma sindicância para aplicar a pena de advertência, repreensão, suspensão e multa. Nas penas de demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria, gente, é obrigatório a instauração de processo administrativo. O processo administrativo ele pode aplicar todas as penas, de cassação de aposentadoria até advertência, mas a sindicância só as penas mais brandas, que não implicam em perda de cargo. E no caso do processo administrativo, quem tem competência para instaurar, governador, secretário de Segurança Pública e delegado-geral de polícia. Só essas 3 autoridades. Nas demais carreiras, esses 3 e mais o diretor da corregedoria. Isso é importante, se vocês puderem tirar uma foto ou anotar. As medidas cautelares, já estamos caminhando para o fim, as medidas cautelares, o delegado-geral de polícia, só o delegado-geral de polícia também tem competência para aplicar medidas cautelares. No decorrer do processo administrativo e da sindicância,
ele pode, quando for conveniente à instrução processual ou ao serviço policial, adotar essas medidas cautelares. A mais importante, mais cobrada em concurso, o afastamento preventivo, que é ele decorre da gravidade da conduta. Se ela tentar contra a moralidade administrativa ou tiver uma repercussão muito forte, o policial vai ser afastado preventivamente. O prazo é 180 dias, prorrogáveis por uma única vez, por mais 180 dias. Isso já caiu também. E veja bem, ele não vai ter prejuízo na remuneração. É sem prejuízo na remuneração o afastamento preventivo, porque ele é preventivo, não é uma condenação. Recolhimento para atividades burocráticas, que é praticamente o policial vai para fazer expediente. Recolhimento de arma, distintivo, carteira funcional e algemas, proibição de porte de armas ou obrigatoriedade do comparecimento para tomar ciência do uso, para assinar, fazendo uma analogia com o direito penal, para assinar, comparecimento para os atos do processo. De todas as decisões proferidas, tanto em sindicância quanto em processo administrativo, cabe um recurso. O recurso cabe uma única vez, no prazo de 30 dias a contar da prolatação da decisão, e ele vai ser dirigido à mesma autoridade que aplicou a pena. Essa autoridade ela vai poder manter a pena aplicada ou reformar. Se ela reformar parcialmente ou mantiver a pena, ele vai encaminhar para o seu superior hierárquico para reexame no prazo de 10 dias. E veja bem, no caso de decisão tomada em instância única pelo governador, que é o caso da demissão do policial, demissão do delegado de polícia, não cabe recurso, vai caber um outro instituto, um outro meio de impugnação chamado pedido de reconsideração. Também uma única vez, também no prazo de 30 dias. E também, para finalizar, caminhando para o fim, a lei orgânica ela prevê um instituto chamado revisão. A revisão ela é cabível a qualquer tempo, em caso de surgimento de fatos novos ou no caso de vícios insanáveis que tornem o processo nulo, absolutamente nulo. O ônus da prova é do requerente e a revisão, veja bem, não pode agravar a pena imposta. As nulidades elas só vão ser acatadas no processo administrativo se elas forem, de fato, tiverem o condão de alterar a verdade substancial dos fatos ou tiverem o condão de alterar a decisão. Nulidades relativas ou meramente procedimentais não são acatadas no processo administrativo. E é isso que eu tinha para falar. Eu quis esgotar a lei orgânica para vocês, porque, dada a importância que eu dou a ela, eu tenho muita fé que alguma coisa que eu falei vai cair na prova de vocês, que não vai ser amanhã, vai ser mais para frente, mas pensem pelo lado positivo, gente. É um tempo maior para estudar. Eu fui, como eu disse aí no decorrer da aula, eu fui escrivã de polícia também, durante 3 anos. Trabalhei, estudei, lutei, passei no concurso, realizei meu sonho. Hoje eu estou nos plantões policiais aí da vida, tocando os inquéritos, mas eu realizo meu sonho todos os dias. A carreira é maravilhosa, apesar dos percalços. É uma responsabilidade tremenda para nós mulheres também. Eu vejo que tem muita mulher aqui. A gente ainda é minoria na polícia, mas está mudando isso. Eu amo o que eu faço. Eu não tenho vergonha de dizer, eu amo o que eu faço. Fui cria aqui do Damásio também, sentei nesses bancos, fiz o dia D, o reta final, e não esmoreci a todos os obstáculos que houveram no meu concurso, e não foram poucos, vocês devem ter acompanhado. Mas estou muito feliz. Contem comigo para o que precisar, dúvida, pedido de dica, dúvida da carreira, de porte de arma, de armado, não armado. Tá aqui todos os meus contatos. A gente se vê, se Deus quiser, na segunda fase ou na carreira aí. Estou à disposição. Sejam muito felizes. Um forte abraço a todos vocês aí.